menos gravando parece que está. Bom, pessoal, começando aqui, hoje eu vou falar de um assunto importante. Vou falar do balanço de energia. Hoje a gente vai fazer balanços de energia em sistemas onde há reação química, tá? E o capítulo dos dois livros textos, do Sengel e do Shapiro, Moran Shapiro, que eu uso, ele foca muito nesse negócio de temperatura de chama. E assim, é o clássico, onde assim, confessando, né, para vocês, é o clássico que dá para fazer um pouco nos cursos que não são engenharia química, né? Os engenheiros químicos vão bem mais a fundo nisso, mas eu achei que vocês têm perfeitas condições de ter uma aula um pouquinho mais aprofundada sobre o assunto. Então eu resolvi fazer o seguinte: normalmente a aula você tem a teoria, né? A teoria, depois um exercício, exemplos, alguma coisa assim. Tá. Essa parte do exemplo, obviamente eu vou fazer o exemplo do livro texto, que é o cálculo da temperatura diabática de chama de um sistema de, acho que é propano líquido, se eu não me engano, né? Uma câmara de combustão. Mas é aquela coisa facinha, tem no livro e tal. Então eu vou fazer diferente. Eu vou fazer esse exemplo aqui, mas eu vou fazer um vídeo a mais aqui, tá? Então eu não vou gastar o tempo de desenvolver esse exemplo explicando a teoria de forma um pouquinho mais aprofundada para vocês, porque eu acho que vocês têm perfeitas condições, tá? Então fica combinado que depois da aula eu vou mostrar o exercício que seria resolvido. Eu vou ter gasto esse tempo e aí eventualmente vocês assistam o vídeo lá, tá? Dessa parte do exercício, ok? Bom, então a gente tem aqui um excelente exemplo para começar, né, que é o nosso sistema de oxicombustão, tá? Ou uma combustão tradicional com ar mesmo, né? Só relembrando a ideia aqui, porque esse é o nosso mote, né? Aplicação de fundo, vamos dizer assim, que está motivando o desenvolvimento da teoria. Eu vou queimar nessa caldeira um combustível que eu estou modelando dessa maneira aqui, um CXHYOZ. Então, esse XYZ você determina por análises experimentais, né? Seria o modelo químico do seu combustível. Então, isso aqui modela a biomassa, bom, claro, moléculas puras, né? CH4, por exemplo, como está mostrado aqui, né? Então, a ideia eu vou queimar esse combustível, que tem esse modelo aí, XYZ, com ar. A ideia de usar ar é porque eu quero que entre o nitrogênio para a gente ver o papel do nitrogênio, tá? E eu ainda tenho um sistema adicional aqui de adição de água, H2O líquida, para controle da temperatura de combustão. Eventualmente eu não quero que essa temperatura suba muito, tá? Então eu posso não injetar água ali em função do sisteminha de controle. Tá vendo aqui? Tem uma servoválvula e ali tem uma temperatura definida no set point, né, que é dado aqui. Então você coloca ali 750 graus, por exemplo, tá? E o sistema vai injetar água eventualmente se a temperatura passar de 750 graus, ok? Bom, a parte de cima ali a gente já viu, né? Então após a câmara de combustão, que está indicada aqui, a gente vai fazer um balanço de energia nesse volume de controle que está indicado aqui. Após a câmara de combustão, digamos assim, a função da câmara de combustão é produzir gases de combustão à temperatura do set point, no caso aqui do exemplo, 750 graus. Tá? Depois esses gases vão trocar calor com o fluido de trabalho ali do ciclo termodinâmico, que, como a gente viu nas aulas passadas, é um ciclo bem elaborado para poder tirar o máximo de energia. Tá? E o que a gente vai fazer, olhando ali a reação química embaixo, inclusive eu estou exemplificando com o CH4, né? Quer dizer, o metano ele pode ser modelado dessa forma aqui. É que, só um parênteses, a gente vai desenvolver algumas equações mais genéricas para esse combustível genérico aqui, mas serve para o CH4, né? É só fazer o X igual a 1, o Y igual a 4 e o Z igual a 0, dá o CH4, ok?
A segunda parcela que vem ali é o que a gente chama de ar teórico. Tá? Então é o ar atmosférico, que é basicamente oxigênio e nitrogênio. Tá, ok? Claro, tem outros gases, tem argônio, tem um pouquinho de CO2, mas são quantidades tão pequenas que, do ponto de vista energético, não é necessário calcular. Tá? Por exemplo, faz muita diferença em termos de absorção de infravermelho, que é o caso do efeito estufa, que é fundamentalmente devido ao CO2. Tá? Então, o CO2, mesmo presente em 300 ppm, por exemplo, 350 ppm, partes por milhão, né? Ele tem um efeito muito grande em termos de absorção de infravermelho. Tá? Então, para cálculos de radiação térmica é importante, para cálculos de balanço de energia não. Então a gente simplifica, né? A concentração, 1 mol de O2 para 3,76 de N2, isso aqui já dá aqueles 21%, 79%, tá? Então, esse 1 e 3,76 já normalizando para 1 mol de O2. O número 2, que está ali na frente, é a quantidade estequiométrica necessária para queimar 1 mol de CH4. Depois a gente vai fazer esse balanço, mas já está claro aqui, é só contar, por exemplo, o número de, quer ver um fácil aqui, o número de oxigênios do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênios. Do lado direito eu tenho 2 do CO2 mais 1 vezes 2 da água aqui, tá? Então dá 4, então balanceio. Ok? E a última observação com relação ao exemplo aqui é isso, as temperaturas e pressões. Isso é muito importante no desenvolvimento. Então, em primeiro lugar, a pressão é constante, tanto a pressão antes da reação quanto a pressão depois da reação é constante, normalmente próxima da atmosfera. Tá? Você pode, no entanto, mudar essa pressão, não tem problema nenhum. Dentro de uma câmara de combustão de um motor de avião, isso normalmente são pressões mais altas, 10 bar, 15 bar, ok? E a temperatura, essa sim, faz uma diferença brutal aqui, ó, né? Então, inicialmente, você está numa temperatura de entrada, suponhamos aqui 25 graus, ou, na verdade, só um comentário, esses sistemas de queima de caldeira, como eu estou mostrando, normalmente tem pré-aquecimento. Né? Esses gases que são emitidos aqui, olha, tá? A gente cuida para que a temperatura não baixe muito, então uma temperatura aqui típica é 150 graus. Está aqui, 150 graus. Esse 150 graus pode ser usado para pré-aquecer os reagentes, tá? Porque aí você consegue recuperar um pouco mais de calor. Tá? Então, no nosso exemplo, inclusive, a gente vai ter essa temperatura aqui mais alta, a temperatura de entrada mais alta. Né? E aí, obviamente, né, na combustão, a temperatura é elevada, até um certo valor, 750. Tá? O nosso problema, eu quero focar bastante a aula hoje no sentido de controlar a temperatura. Quanto que a gente tem que pôr de, eventualmente, excesso de ar teórico ou, inclusive, água para obter uma determinada temperatura. Então, o objetivo nosso é fazer esse equacionamento. Na verdade, é relativamente simples. Se a gente... daqui a pouco eu vou fazer um balanço, né? Fizer um inventário de energia na câmara de combustão, vou voltar ao slide. Como não há trabalho envolvido, produção de trabalho mecânico aqui, você não está exportando trabalho e eventualmente está isolado termicamente, bem isolado termicamente, tá? Então tanto trabalho quanto calor é zero, tá? E a equação fica esse balanço de entalpias aí, né? Que é o H maiúsculo é entalpia absoluta, né? Ou seja, são as energias internas, a energia interna mais a energia de fluxo dos fluxos que entram e saem, melhor dizendo, tá? Então, aqui, antes de entrar na elaboração, eu só queria colocar aqui uma observação importante. Nos nossos cálculos, olha, sempre, né, entalpia é uma propriedade termodinâmica, portanto depende de duas coordenadas, pressão e temperatura, por exemplo, tá? É possível a gente calcular, pela definição, né, é possível a gente calcular a entalpia dessa forma, Cp vezes T, tá? Cp vezes T. E o próprio Cp,
ele sim expressar dependência na temperatura e pressão, ok? Sendo que pressão, a dependência é fraca, já falei isso para vocês. Então essa forma de calcular a entalpia é conveniente por explicitar a temperatura aqui, mas também por resolver alguns problemas de referencial de entalpia, tá? Só para deixar a observação na memória de vocês, lembra que entalpia é uma propriedade referenciada, quer dizer, você precisa de um estado em que ela vale zero, assim como entropia, assim como energia interna. E o problema, como a gente vai, vou voltar de novo no slide, como a gente vai falar de substâncias diferentes, nitrogênio, água, eventualmente as entalpias de cada uma dessas substâncias na sua tabela tem referências diferentes. E obviamente quando a gente vai fazer essa conta aqui, todas as entalpias têm que estar na mesma referência. Tá? Então o problema, digamos assim, da burocracia da termodinâmica é que a gente resolve meio facilmente dessa forma aqui, ok? Bom, então vamos fazer o balanço. Eu não sei se vocês entenderam, outra observação, eu falei, né? Então para nós o Q e o W que vem aqui, nesse zero aqui, na verdade é Q menos W, tá? Esquece o zero aqui. O que eu estou dizendo é que a caldeira está perfeitamente insulada, né? Termicamente, e não há remoção de trabalho ali, tem uma fronteira móvel fazendo força, tá? Então, do lado direito ali fica as energias que entram e que saem do volume de controle associado aos fluxos de massa, tá? Ok? Eu não explicitei isso, né? Já fui direto aqui para a equação, porque eu imagino que isso aqui já está bem pacificado na cabeça de vocês, ok? Então vamos lá, agora sim é um momento muito importante da aula que a gente vai fazer, vou apresentar para vocês a chamada lei de Hess, né, para a gente fazer esses balanços, porque vocês já entenderam, né? Quando tem reação química, continuamos tendo que calcular o negócio, as entalpias, só que de diferentes substâncias. Ok? Então eu tenho na reação química, esqueci de falar, a gente está considerando pré-aquecimento aqui, tá? Considerando pré-aquecimento, portanto a temperatura de entrada aqui nesse exemplo não é aquele 25 graus que eu falei para vocês, tá? Então eu tenho, por exemplo, na entrada 400 graus, 1 mol de CH4 reagindo com 2 mols de ar, tá? Dando 1 mol de CO2, 2 mols de H2O e 7,52 de O2. 7,52 é 2 vezes 3,76, ok? E tudo isso aqui, no caso dos produtos da combustão, isso vai estar na temperatura de combustão, tá? Que a gente pode setá-lo, né? Quer dizer, ter um sistema de controle que define quanto que é essa temperatura, ou tem que calcular quanto que ela resulta se eu não controlar, ok? Bom, eu tenho que calcular as entalpias. Então, eu vou mostrar para vocês, como eu disse, a lei de Hess, que é o seguinte. Então, perceba, né? Está entrando a 400 e terminando a 750. Os cálculos de energia eu posso fazer tanto nesse sentido, como eu mostrei para vocês aqui, né? No sentido direto. Então, eu calculo a entalpia aqui, fazer aqui, que é exatamente essa expressão aqui em cima, ou seja, calculo as entalpias dos produtos de combustão a temperatura de combustão e subtraio das entalpias dos reagentes, e no caso aqui a 400 graus. Eu posso fazer a conta nesse sentido, ou para ser enfático, ou alternativamente, né? Enfático e pleonástico, né? Mas assim, ou alternativamente, eu posso fazer o seguinte caminho teórico, tá? Que também poderia ser um caminho físico, ou seja, eu pego os produtos a 400 graus, certo? Eu resfrio esses produtos, então eles estão entrando a 400 lá na câmara de combustão, porque eu tenho pré-aquecimento. Mas teoricamente eu vou imaginar que é assim, eu pego os produtos, resfrio, por exemplo, a 25 graus, tá? Então eu removo o calor, e esse calor eu tenho que ir já contabilizando, né? Depois eu permito que a reação ocorra, porém a 25 graus, certo? Eu faço essa reação no calorímetro,
tá? E depois reaqueço, tá? Então, digamos assim, né? Aqui eu removo um certo delta de calor, tá? Para passar de 400 para 25. Depois eu permito que a reação ocorra, mas de forma isotérmica, tá? Então aqui, obviamente, eu vou produzir um certo delta de calor, sei lá, um delta 1, um delta 2, né? Então eu vou exportar calor aqui, tá? E quando eu tiver que reaquecer, eu vou consumir um certo delta 3 aqui para levar a temperatura de combustão. Tá ok? Então a lei de Hess diz o seguinte: tanto faz você fazer o balanço de energia no sentido direto, ou a conta é a mesma se eu fizer seguindo esse caminho aqui. Basta, na verdade, eu contabilizar, né, o delta 1, delta 2, delta 3. Por que a gente faz isso? Porque permite que eu padronize um dado de engenharia aqui, que seria calores de reação, calores de combustão a umas temperaturas de referência, que seria esse delta 2 aqui. Ou seja, acho que é a próxima slide, né? Bom, já falo. Então, estou dizendo, por que a gente faria isso, do ponto de vista do cálculo, né? Na prática, a reação está ocorrendo ali no sentido direto, daqui para cá, né? Mas o balanço a gente vai fazer seguindo esse desvio para poder se beneficiar de dados tabelados, né? A uma temperatura de referência que normalmente é 25 graus. Tá? Ou seja, a gente tem dados tabelados para reações químicas a 25 graus. Eu não tenho dados tabelados a 400 graus ou 415 graus. Tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer, inclusive se você não quiser usar a lei de Hess nessa aula de hoje, vai longe assim. Ou seja, então, explicado o porquê da gente seguir esse caminho alternativo, o nosso balanço ele vai ficar o seguinte, né? Ele vai ser diferente desse balanço aqui, tá? Porque esse balanço ele se refere à reação no sentido direto, né? Quando eu faço o balanço nesse sentido aqui, olha, tá? Eu tenho ali as entradas e saídas, que é a equação aqui de cima, né? O lado esquerdo dessa equação aqui de cima, mas esse zero aqui agora não é mais zero, porque eu tenho que considerar o calor que eu removi no resfriamento, tá? O calor que foi gerado na combustão, depois o calor que eu precisei adicionar no aquecimento. Tá claro? Então tem que considerar essas coisas todas. E é como eu disse para vocês, né? Então esses dois calores aqui de resfriamento e aquecimento, eles são fáceis de levar em consideração porque são calores específicos, né? Calores específicos. Então vai ser um CP delta T, alguma coisa assim. Esse aqui sim, que é o correspondente aqui à reação isotérmica, né? Numa temperatura convencional, todo mundo segue, a gente vai obter experimentalmente por calorimetria. Então, de fato, isso a gente faz em calorímetros, né? Então, esse calor de combustão, vou mostrar aqui o slide logo, tá? A gente faz isso em calorímetros, até a gente tem um desse aqui no laboratório, né? Se vocês quiserem ver. Então, como é que funciona? Esse é um dispositivo isotérmico, né? A gente chama de banho isotérmico, tá? E aqui dentro vai a amostra, tá? De ar atmosférico e o combustível que você quer queimar. Aí você permite a queima, esse negócio libera calor, tá? Libera calor porque esse banho aqui é mantido a temperatura constante, né? E aí você consegue medir a quantidade de calor que foi removido ou absorvido eventualmente, né, para que a temperatura seja constante, ou seja, seria essa reação aqui, né? Essa reação, normalmente o pessoal escreve inclusive dessa maneira aqui, mais um certo calor, mais delta H, uma coisa assim, né? Que seria esse calor de combustão. Aproveitar aqui. Então, na verdade, quer ver? Vamos até fazer o seguinte. Deixa eu descartar aqui. Eu vou editá-lo em tempo real, só para pôr esse 25 aqui, ó. Vou puxar um pouquinho aqui.
Vocês já vão entender o que eu estou fazendo. Então, essa reação aqui a 25 graus, para ela permanecer a 25 graus, você tem que trocar calor. Tá? Então, vamos chamar esse calor aqui de Q. Vai, só para calor para a gente aqui. Tá? Então, você precisa trocar calor. Eu estou pondo trocar porque, em princípio, eu não preciso nem me preocupar se eu tenho que injetar calor ou remover calor. Ou seja, a reação pode ser endotérmica ou exotérmica. Tá? Eu não gosto de escrever assim, tanto que eu não tinha escrito originalmente. Por quê? Porque você está somando, né? O que é isso aqui? Isso aqui é massa, tá? Isso aqui é energia. Então, você não soma massa com energia. Tem unidades diferentes. Mas é válido para notação, né? Esse Q também, na verdade, na minha nomenclatura aqui, é o meu, a gente chamou, eu escrevi ali mais um ΔH de combustão, tá? Que está aqui, ó, certo? Então, né, como eu estou explicando, eu não gosto dessa notação porque, né, você está somando coisas diferentes. Mas ali, né, está querendo dizer razoavelmente autoexplícito, né? Você tem a reação, ou seja, você tem um balanço de massa, mais uma certa quantidade de energia gerada, né? Okay. Então, se a gente fizer o balanço energético nessa reação aqui, nesse volume de controle que está em vermelho, então o calor de combustão é a variação das entalpias ali do jeito que está, tá ok? Certo? É quase como essa equação aqui, só que agora eu tenho que remover ΔH de combustão para manter a temperatura a 25 graus. Tá? E como eu disse, isso a gente mede no laboratório em calorímetros especiais. Tá? Então eu tenho dados, por exemplo, como esse aqui, ó, da reação do metano, tá? O calor de combustão do metano é 50 megajoules por quilograma. Tá? O menos ali é por causa da nossa convenção, é exotérmica, ela gera calor. Para você manter a reação a 25 graus aqui, você tem que remover calor. Portanto, o calorímetro vai funcionar removendo o calor. E esse calor que ele remove é exatamente esse 50,020 megajoules por quilograma. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o metano o poder calorífico do metano é enorme. Tá? Capim, se você queimar capim, você vai ter algo como 15 megajoules por quilograma. Tá? Se você queimar carvão de churrasqueira, aí que depende se ele está úmido ou não, mas algo como 20, 25 megajoules. Né? Então o metano realmente ele tem um poder calorífico muito alto. Só uma observação em seguida aqui, como a gente está falando de balanços químicos, é muito mais interessante trabalhar em base molar, não em base mássica. Tá? Então aqui está a continha para converter o megajoule por quilograma em megajoule por mol. Tá? Basta multiplicar pela massa molar do CH4, tá? Que é 16,04 gramas por mol, tá? Ou quilograma, 10 a menos 3 quilogramas por mol. O 10 a menos 3 cancela com o K do quilograma, tá? E aí eu vou ter 0,8023 megajoules por mol. Então esse dado aqui, tá, é exatamente o que é medido, né, nesse tipo de equipamento aqui, tá? E aí a gente pode usar no cálculo, ok? Outros dados, que esse aqui você teria direto no RefProp, por exemplo, tá? Então, calores específicos das várias substâncias aí, tá? Do CH4, do O2, N2, O2, etc. Mas professor, tem um slide ali atrás que está dizendo que o CP ele é também uma função da temperatura e da pressão. Correto. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que a dependência na pressão é pequena, é fraca para gases perfeitos, né? E um gás perfeito é um gás, na verdade, quanto mais expandido ele está, quanto mais rarefeito ele está, mais próximo da situação de gás perfeito ele está. E como vocês vão ver, as pressões parciais dos gases são baixas, né? Porque se a pressão total é 1 atmosfera, cada componente aqui está a pressões inferiores a 1 atmosfera. Tá? Então todos eles estão numa situação rarefeita, né?
e ocorre que a dependência do CP na pressão é pequena. É maior, a dependência do CP na temperatura é um pouco mais forte, porém, a gente pode trabalhar com valores médios, como estão mostrados aqui, ou levar em conta mesmo o CP em função do T. Eu vou fazer as duas coisas hoje, tá? Mas é só para a gente fazer a continha aqui no caso do CH4. Então, fazendo o balanço, lembrando, né, isso daqui é quando a gente faz a reação. Eu vou voltar alguns slides. Então, quando a gente faz o balanço energético nesse sentido aqui, tá? Eu tenho esse balanço aqui, certo? Esse balanço. Então, essa parte aqui, as entalpias do que entrou e do que saiu, tá? E aí os calores de aquecimento e resfriamento mais o calor da combustão. Então, vamos escrever essa equação que eu mostrei, essa equação aqui, né? A gente vai escrevê-la e resolvê-la agora. Então, tá aqui, tá? A equação tá aqui, tá? Então, eu tenho ali, por exemplo, é que aqui eu já pus em evidência, né, os ΔTs. Então, por exemplo, o CH4, ficou meio antididático aqui, mas tudo bem, né? O CH4, lembra, ele entra, é o combustível, ele entra a 25, é resfriado a 400. Então, 1 mol de CH4 de CP, né, vezes o ΔT, que o ΔT é igual para todo mundo, 25 no resfriamento. Deixa eu começar de novo a explicação para ficar um pouquinho mais fácil. Então, estou escrevendo essa parcela aqui, ó, o resfriamento. Então, a gente resfriou CH4 e ar, né? Então, CP ΔT do CH4 é o resfriamento, tá? E o CP do ar, né, que é o CP do oxigênio mais 3,76 CP do nitrogênio vezes 2, então isso aqui seria o CP do ar vezes 2 mols, tá? Vezes o ΔT, que é o mesmo, tá? Mais o H de combustão, mais o ΔH de combustão, né? Mais a mesma coisa agora por aquecimento, né? CO2, H2, o N2 da temperatura de combustão menos o 25. Tá? Então, desse jeito, essa é uma solução bem aproximada, por sinal, né? Mas quando eu faço desse jeito, tá, ficou a vantagem, né? Quer dizer, usando CPs médios constantes, então eu tenho uma formulazinha simples para calcular a temperatura de combustão, ok? E aí, fazendo as continhas todas com esses dados aqui, tá? Eu tenho 2.700 graus. Temperatura de combustão. Combustão adiabática, quer dizer, não houve remoção de calor aqui. Como eu disse, era só para a gente introduzir o assunto, isso é de forma bem aproximada, mas a gente já consegue vislumbrar algumas coisas importantes aqui. Primeiro, a temperatura está excessivamente alta. Me perdoe aqui o inglês e português, né? Eu estou aproveitando esses slides aqui da aula de pós. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vê, olha, cuidado, são temperaturas altas, né? Então, por exemplo, com temperaturas altas, acima de 2.000 graus, não é verdade que o nitrogênio não reage. Vou voltar alguns slides, tá vendo? Nessa reação química aqui, o nitrogênio, ele entra frio e sai quente. Então, a função dele é só roubar calor, tá? Mas se a temperatura for alta, ele eventualmente começa a reagir com o oxigênio e formar NO e eventualmente NO2, tá? Então, a temperaturas altas, o nitrogênio começa a oxidar. Aí o modelo da equação química não está correto, tá? E aí, como eu disse, né, uma outra observação interessante, que apesar do nitrogênio não estar reagindo, ele rouba sim calor, ou seja, se não tivesse nitrogênio na reação, tá, essa temperatura seria mais alta ainda. Uma das soluções práticas, tá, para controlar essa temperatura é justamente fornecer excesso de ar. Em vez de fornecer exatamente a quantidade estequiométrica, você fornece 2,1, 2,5 mols de ar por mol de combustível, como no caso aqui, por dois motivos principais. Primeiro, controlar a temperatura, como eu disse, tá? Quer dizer, não permitir que ela suba tanto. E o segundo, para garantir que tenha suficientemente ar disponível, tá? Para que a combustão seja completa, como eu estou mostrando aqui, tá? Então, você tem vantagens em usar excesso de ar
né? E normalmente se usa mesmo. Tá? Então, fazendo uma modelagem, eu não vou fazer a conta aqui porque eu quero ir em frente, mas, por exemplo, fazendo a modelagem aqui, né, tá vendo? Essa daqui seria a reação estequiométrica, tá? 1 e 2, uma perdão. E 2 ali, aproveitar e falar mais baixo. E a reação número 2 seria a reação com um certo excesso de ar. Então ali eu introduzi um parâmetrozinho E, tá? Quando E é igual a 0, a reação é estequiométrica. Quando E é maior do que 0, então você tem quantidades de ar em excesso, né? Então olha lá, a reação agora, você tem 2E de mols de ar, 2 vezes E mols de ar que não serve para nada, né? Está em excesso, então eles aparecem aqui, ó, 2E mols de ar, tá? O que vai acontecer é que ele vai entrar frio e sair quente, portanto ele rouba calor da reação e controla a temperatura. E fazendo as contas exatamente como eu fiz, tá? Com toda aquela simplificação, a gente obtém esse gráfico aqui, tá vendo? Quando E igual a 0, a gente tem lá os dois 750 graus mais ou menos, né? E conforme a gente vai aumentando o excesso de ar, a temperatura vai caindo, como era de se esperar, tá? Uma observação, o problema de usar excesso de ar para controlar a temperatura é que você precisa de muito excesso de ar, né? O CP do ar é baixo, né? Por isso que lá no início da aula eu mostrei para vocês aquele sistema que injeta água líquida, né? Para fazer o controle da temperatura. Então eu fiz esse exemplo hiper simplificado, tá? Para poder generalizar. Exatamente nessa parte da aula que viria aquele exemplozinho fácil e tal do livro, né? E eu resolvi colocar como um vídeo extra que vocês vão assistir a posteriori e entrar numa teoria um pouco mais exata, um pouco mais genérica, ok? Então, no sentido de generalizar, vamos pegar uma equação, a nossa equação genérica. Então, o combustível no slide inicial era CXHYOZ, aqui eu mudei de nomenclatura, né? CAHBOC, tá? E eu tenho então N fuel mols de CaHBOC, tá? Mais NO2, está tudo de forma genérica aqui, né? Mais N mols de N2, tá? Mais uma certa quantidade de água adicionada. Lembra, essa água adicionada ela é só para controlar a temperatura, não tem porquê, tá ok? Dando então essas quantidades aqui de CO2, H2O e N2, tá? E, digamos, entra 25, sai a uma certa temperatura de combustão. Uma observação importante, por enquanto, aqui também, essa quantidade de água que está sendo injetada aqui, ela pode incluir uma certa quantidade de umidade que vem junto com o combustível. É que nem eu falei para vocês, já tentaram fazer churrasco com carvão úmido? Fica ruim, né? Porque a temperatura não aumenta muito. Por quê? Porque o carvão vegetal ele absorve bastante umidade, ele gosta de umidade, né? Então, quando ele fica umidade, ele é como adicionar água para diminuir a temperatura. Bagaço de cana, por exemplo, uma caldeira de bagaço de cana tem 50% de umidade. Metade, você pegar uma tonelada de bagaço que está entrando na caldeira, metade é água. Tá? E mesmo assim, né, funciona bastante. Quer dizer, você gera bastante energia com isso. Tá, okay? Então, assim, essa grandeza aqui, né, o N-water aqui, ele inclui uma certa parcela de umidade que vem com o combustível, mais uma parcela que você artificialmente injeta, né, para controlar a temperatura. Tá, ok? Então as definições aqui. Bom, deixa eu só apagar senão fica muito poluído aqui. Então, outra explicação importante aqui é que a nossa combustão, a gente está supondo que ela seja completa, ok? Completa, ou seja, todo o carbono vira CO2. Você não tem
eventualmente a geração de CO e C, né? Tudo vira dióxido de carbono, porque se a combustão for incompleta, se não tiver oxigênio suficiente, eventualmente você não consegue oxidar todos os carbonos, então você vai formar um pouquinho de CO2, mas também vai formar um pouquinho de CO e um pouquinho de C, né? C é aquela fuligem preta que a gente enxerga, né? Por exemplo, quando você queima uma vela, né? Mas então, por hipótese, a combustão é completa, ok? E um cálculo que quando a gente fez pro metano, né, para o CH4, era meio trivial, aqui não é tão trivial, e eu estou só relembrando a estequiometria da reação com vocês aqui, né? Então eu tenho que fazer os balanços de massa. Então, os balanços de massa, por exemplo, no caso do CO2, né? Perdão, do carbono, balanço de carbono. Quantos átomos de carbono eu tenho à esquerda? Eu tenho N-fio vezes A, tá? E não tenho mais carbono nenhum nas outras moléculas aqui. Quantos átomos de carbono eu tenho à direita? Eu tenho NCO2 vezes C. Depois as outras moléculas não têm CO2. Então, A vezes N-fio, né, vem daqui, é igual a 1 vezes esse 1 é esse 1zinho aqui do CO2, né, vezes NCO2. Tá? Mesma coisa para o hidrogênio, tá? Então P vezes N-fio é igual a 2 vezes NH2O, então esse 2 aqui vezes NH2O. Lembra que isso daqui veio daquele excesso de água lá, tá? Que já está contabilizado aqui, né? E a mesma coisa para o oxigênio, tá? Então eu tenho C vezes N-fio, mais 2 vezes NO2 mais N-water vezes... Estou vendo que aqui faltou, né? Eu acho que está errado aqui, depois eu vejo. Tá bom, mas... Desculpe a falha aqui, acho que eu não sei se eu já descontei do lado de cá. O fato é, né? Isso aqui viram equações que depois você resolve para calcular aquelas quantidades ali, tá? Em função do A, B e do C. Ok? Depois eu estou na dúvida, eu prefiro ir em frente e depois eu vejo aqui. Eu só queria explicar a conta aqui. Provavelmente esse resultado está certo, aqui a equação está errada, né? Bom, então, feito isso, de novo, o balanço é exatamente igual, né? O balanço de energia. A única coisa é que a gente vai ter que calcular essas entalpias aqui desses diferentes produtos, tá? O Q e o W a gente vai desprezar, né? O sistema é adiabático, então não tem trocas de calor, tá? Lembra, aquele calor que a gente adiciona ou remove para a lei de Hess é um caminho teórico, né? Não é o que a gente faz na prática. Isso aqui seria a equação nesse volume de controle aqui, ok? Então o Q igual a zero, também não estou removendo trabalho, fica só o balanço entálpico, ok? Então a somatória das entalpias dos produtos é igual à somatória das entalpias dos reagentes, né? Algumas observações importantes. No caso, tá, da reação aqui, como ela é adiabática, toda a energia térmica gerada na reação, tá, é totalmente convertida em temperatura dos produtos de combustão, ou é absorvida pelos produtos de combustão e vira temperatura, tá, já que a pressão não vai mudar, tá, ok? A outra observação importante que eu já tinha feito é que essas entalpias, a gente vai calcular a entalpia do CO2, do H2O, né? Elas, se você usar o RefProp direto, por exemplo, sem cuidado, elas podem estar em referenciais diferentes, né? Quer dizer, o referencial significa o estado termodinâmico em que a gente considera que o H seja zero. Você pode, lá no RefProp, mudar, ter o cuidado de ir lá e mudar e deixar todo mundo na mesma referência. Então você até poderia usar o RefProp direto, mas é fácil se enganar, tá? Então aqui eu vou mostrar um método para vocês que aí é imune a esse tipo de problema, tá, ok? Então é necessário compatibilizar os diferentes referenciais das entalpias. Então a gente vai fazer isso de uma maneira aqui, que é, a gente vai escrever a entalpia
essas entalpias aqui, dependendo da pressão e da temperatura, da seguinte forma. Acompanhe comigo. Eu vou considerar uma entalpia de formação, que é esse expoente zero aqui, tá? E eu já explico o que é entalpia de formação, mais uma entalpia, digamos, um ΔH sensível, num referencial θ, tá? O zero seria a referência da formação, o índice aqui se refere ao referencial, né? Se refere ao referencial. Tá? Então, ou seja, esse H0 seria entalpia de formação e o Hθ as entalpias de um referencial arbitrário qualquer. Tá? Por que isso é interessante? Porque como eu estou fazendo ΔH aqui, tá? Você cancela o referencial. Tá? Então, toda a responsabilidade fica na tal entalpia de formação. E o que é entalpia de formação? Então, acho que eu vou até pular um slide aqui. Ó. Entalpia de formação é o seguinte, é como se você estivesse formando mesmo os diferentes produtos. Então tem lá o CH4, tá? Então você pega o CH4, acho que até o exemplo aqui, ó. Não, o próprio CO2, vou aproveitar o meu exemplo mesmo. Então, por exemplo, qual que é a entalpia de formação do CO2? É como se você pegasse um reator químico, tá? E reagisse 1 mol de CO2 na sua condição natural. O carbono na condição natural é C, né? Que é o fuligem, tá? Pela fumaça preta é o C, tá? E 1 mol de O2, a condição natural do O2 é gás, né? Então quando você reage 1 de C com 1 de O2 dá 1 de CO2, tá? E você faz isso num reator, num calorímetro na verdade, e aí você mede. Para fazer isso é necessário dar calor, tá? Como está mostrado aqui, perdão, aqui a seta está dizendo que é dar calor, mas o negativo mostra que na verdade o calor está sendo rejeitado, ok? Então você faz isso e isso daqui a gente vai batizar de entalpia de formação, ok? Então, como eu disse para vocês aqui, né? A entalpia nossa é como se tivéssemos que sair do zero, né? Dos componentes iniciais, é uma espécie de extrapolação da lei de Hess. Então eu uso a entalpia de formação de cada um, mais o ΔH correspondente, né, da temperatura de referência, que seria o zero, né, até a pressão e temperatura, no caso específico, pode estar, por exemplo, a 700 graus aqui, né. Então nós vamos fazer o seguinte, peraí, na verdade eu estou aqui atrás, eu estava aqui, né? Eu estava aqui. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, tá? Isso aqui é uma maneira, um truque, vamos dizer assim, né, para evitar o problema de ter que se enganar com as referências de entalpias, usando a entalpia de formação, já que ela sim é normalizada. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, em vez de calcular, nós vamos usar a lei de Hess também, né, de 25 até a temperatura de combustão, tá? A gente vai considerar aquele caminho da lei de Hess. Então, tudo está acontecendo a 25, tá? E isso gera um certo calor de reação. Depois a gente contabiliza, né, os calores sensíveis para, digamos, aqui na reação inicial era 25 mesmo, então não tem problema. Depois eu preciso só considerar um certo calor para elevar aqui os produtos de 25 à temperatura de combustão, tá? Ou seja, a gente vai adicionar calor, né, para passar de 25 para a temperatura de combustão, adicionar um certo calor sensível, e como a lei de Hess permite deduzir, né, tanto faz você calcular nesse sentido aqui, né, como eu estou mostrando, ou no sentido direto, diretamente daqui para cá, tá? Então, pela lei de Hess, esse ΔH de reação é igual ao ΔH sensível, tá? Ok? Então, resumindo, né, esse aqui vai ser o total disso daqui, é o próprio calor da reação, isso daqui é o próprio calor sensível, só para tentar interpretar as coisas aqui. E aí é o tipo de dado que a gente tem na literatura, né, do que é o calor sensível, que você mede no calorímetro. Então, estou mostrando aqui para vocês, tá vendo? Se na sua reação você tem adição de água líquida, como eu mostrei para vocês, né, na hora de usar o calor sensível, a entalpia de formação,
Então você tem aqui a formação da água líquida. Então a água, os componentes da água são hidrogênio e oxigênio, né? Esse líquido aqui é que o H2O está na fase líquida. Então os componentes do H2O são o hidrogênio e o oxigênio. A condição natural do hidrogênio é H2 na forma gasosa. A condição natural do oxigênio é O2 na forma gasosa, né? Então eu preciso combinar 1 mol de H2 com meio mol de O2 para dar 1 mol de H2O líquido, e para fazer isso eu preciso remover 282 kJ, né, por mol de H2O aqui. Então esse número, menos 285,8, está aqui, ó, tá? A reação de formação de monóxido de carbono, vendo? Só para mostrar aqui. Então, os componentes... Nossa, minha garganta... Eu vou falar bem baixinho agora, tá, pessoal? Então, os componentes do CO, carbono e oxigênio, tá? Carbono, no estado natural, é C, fase sólida, tá? Com meio mol de O2, cuja fase natural, cuja condição natural é na fase gasosa. Então você faz essa reação aqui no calorímetro e mede que você tem que remover menos 110 kJ, né, por mol de CO. Tá? Entenderam? Então é mais ou menos o calor de reação. Eu quis mostrar o seguinte, né, o calor de reação, né, dessa forma fica igual ao calor sensível aqui. Né? Então vamos às contas aqui. Vamos às contas, né? Então eu tenho, nesse caso aqui, deixa eu só ver o que vem aqui, vamos passo a passo. Então, primeiro, a soma das entalpias dos reagentes. Aqui, agora que eu percebi que essa fórmula está invertida. Tá? Então, o primeiro reagente é o combustível. Então, eu tenho N fio do combustível vezes o H do combustível. Tá? Que esse H fio aqui é o H dessa molécula aqui, que eu não sei quanto vale ainda. Né? Depois, o segundo componente aqui, o segundo reagente é o oxigênio. Então eu tenho NO2 mols de oxigênio vezes o H do oxigênio. Tá? Uma observação, aqui eu só pus a temperatura, porque como ele está, eu sei que ele está na fase sólida, então não tem dependência na pressão. No caso do oxigênio, eu estou explicitando que o H do oxigênio, né, depende da sua pressão parcial. Eu sei que a pressão total é 1 bar, né? A pressão total antes e depois é 1 bar, tá? Mas cada componente gasoso está a pressões parciais diferentes. Então a pressão aqui é a pressão do O2. Eu pus reagente aqui porque eu posso ter o O2 do lado direito também, tá? E a temperatura eu já sei que é 25 graus, tá? O terceiro componente é N2, então eu tenho N2 de HN2, né? Esse NN2 aí aqui, esse NN2 aqui, tá? Vezes a entalpia do nitrogênio, vezes a sua, né, dependendo da sua pressão parcial e dos mesmos 25 graus. E aqui a água adicionada para controlar a temperatura, então é N-water, tá? Vezes a entalpia da água. De novo, como ela está na fase líquida, eu não pus a dependência na pressão. Tá? Estou indo bem passo a passo, né? Igual agora dos produtos. O primeiro componente aqui dos produtos é o NCO2, né? O CO2, então está lá NCO2 vezes o H de CO2. Aqui a pressão parcial de CO2. Agora eu não conheço a temperatura de combustão, então temperatura de combustão mais a água, né? Então tem essa quantidade de mols de água, esse NH2O é a água formada na reação, e esse aqui é aquela água externa, né? Que vem ou via umidade do combustível ou é adicionada artificialmente, tá? Vezes o H da água. Aqui, olha, como a temperatura é alta aqui, e essa água nos produtos de combustão está na fase gasosa, então eu pus a dependência na pressão aqui, ok?
E por fim, o nitrogênio, né? A pressão parcial do nitrogênio nos produtos e a temperatura de combustão. Ou seja, né? Aqui as diferentes fases, né? Sólido, gás, líquido e tal, né? Certo? Então eu só considero as pressões nas entalpias dos produtos ou reagentes que estão na fase gasosa. Ou seja, né, a pressão total, que é constante, no bar, por exemplo, no caso dos reagentes, é a pressão parcial do O2, do N2 aqui, né, mais do H2O. Na verdade, tem um outro errinho aqui, me desculpe, né? O H2O aqui é líquido, né? Tudo bem, no slide seguinte ele está zero, então ele não entra aqui. Então a pressão parcial é só esses dois mesmo. Dos produtos, sim, aí entra o CO2, o H2O está na fase gasosa, né? E mais a pressão do nitrogênio. Tá? A pressão, como o H2O, já que eu errei, e o erro acaba sendo até mais didático, né? O que acontece? O H2O na entrada aqui está na fase líquida, então ele está na fase líquida. Os gases que estão sobre ele, que é o nitrogênio e o oxigênio, estão exercendo pressão no líquido ali, tá? No líquido. Então a pressão da água líquida é o próprio 1 bar, né? Se quisesse calcular, tá? Funciona assim. Tá vendo aqui quando eu faço as contas está certo, né? Eu errei só ali. Então, transcrevendo essa equação de balanço aqui, ela está aqui em cima, vai ficar meio poluída as transparências, mas na sequência está bem claro, tá? Então, transcrevendo a equação de balanço, né? E aqui isso está destacado no meio do slide, aqui são as pressões parciais, que como eu disse para vocês, agora sim está certo, né? Como é que eu calculo a pressão parcial do nitrogênio, no caso dos reagentes? Então, é a pressão total P, tá? Vezes a quantidade de mols de nitrogênio, vezes a quantidade de mols gasosos, vamos dizer assim, né, dos reagentes, que é só o O2 e só o N2. E a mesma coisa para o O2, né? Então, a pressão parcial do O2 é o P, vezes a quantidade de mols de O2, vezes o total de mols nos reagentes, tá? E, né, da mesma forma, as pressões parciais do CO2, do H2O e do N2 nos produtos, né? Então, agora, inclusive, né, eu estou considerando todo mundo que todo mundo está na fase gasosa, tanto o CO2, tanto o CO2 quanto o H2O, todo o H2O agora está na fase gasosa, né? Quanto aquela água que eu injetei aqui artificialmente, né, ela também passa para a fase gasosa, por isso que ela entra aqui, ok? E o N2, claro? Bom, então é isso que a gente vai usar. Eu estou explicitando isso justamente para mostrar para vocês que a dependência é fraca na pressão, mesmo para os gases perfeitos, isso que eu vou mostrar agora, né? Então, estou destacando aqui essa água toda, né, essa água que entrou artificialmente, ela passa a influenciar os gases depois da combustão, antes não, porque ela está na fase líquida, ok? Tinha feito isso. Bom, então é isso que eu estou preocupado, né? Porque nos livros o pessoal fala, a entalpia não depende da pressão, entalpia não depende da pressão. Não, peraí, na verdade depende, é importante saber quanto, se depende muito ou pouco, né? Então eu quero mostrar para vocês, por exemplo, aqui ó, isso aqui é entalpia, só para mostrar a entalpia do CO2. O CO2 é formado só aqui depois da combustão, né? Então isso aqui é uma tabelinha lá do RefProp, a entalpia do CO2 para diferentes temperaturas e diferentes pressões, tá? Então pegando por exemplo, né, vamos supor que a pressão parcial do CO2 aqui seja de 60% de 1 bar, né, a pressão 0,6 bar, na verdade, eu falei 60% não, 0,6 bar, tá? Podemos até dar um número para vocês. Vamos supor que a pressão total seja 2 bar, tá? E dependendo aqui de quanto que eu ponho de água, né? Se eu ponho mais ou menos,
essa pressão parcial do CO2 pode ser 0,6 bar, certo? Então, dá uma olhada aqui na entalpia do CO2 para sua pressão parcial 0,6, então de 668 até 519, né? E se o CO2 estiver a 2 bar, que seria 100% da pressão, tá vendo? A pressão varia 667 com 668, tá? 648 com 648, 628 com 629, tá vendo? Então dá para ver que a dependência é forte na temperatura. 667 cai a 517, de 668 cai a 519, mas é fraca na pressão, né? Porque aqui de 2 para 0,6 variou menos de 1%, tá? Ou seja, as entalpias podem ser, a dependência na entalpia pode ser desprezada, tá? Ela pode ser considerada, basta você, né, considerar simplesmente, né? Mas vai levar a um problema numérico que é mais interessante a gente resolver dessa forma que eu estou mostrando. Então, se você desprezar a dependência na pressão, né, você pode calcular a entalpia como eu fiz no início, né? Calcular o CP sim eu posso colocar a sua dependência temporal vezes um ΔT, certo? Então é bastante boa essa aproximação, e você pode fazer uma aproximação adicional que a gente já fez. Quer dizer, essa dependência na temperatura aqui do CP, você pode ainda trabalhar em termos de CP médio, como a gente fez naquele exemplo inicial do metano, tá? Então, vamos fazer alguns cálculos para C10, C4, H10O4. Isso aqui é mais ou menos biomassa, bagaço de cana, tá? Bagaço de cana, você pode mandar, esses números às vezes não são tão exatos assim, 4, 10, 4, né? Isso aqui é sempre uma medição laboratorial, mas para nós tanto faz aqui, né? A única coisa que eu vou considerar 0% de umidade só para simplificar, ok? Então vamos fazer os cálculos aqui para essa molécula C4H10O4, que, como eu estou dizendo, é mais ou menos bagaço de cana, ok? Então as quantidades estequiométricas já estão balanceadas aqui. Então, para queimar isso aqui eu preciso 4,5 mols de O2, e eu vou adicionar uma quantidade artificial de água aqui. Isso aqui é o que impõe para obter uma temperatura desejada aqui. Como eu disse, é que nem jogar água no carvão da churrasqueira quando está muito quente, por exemplo, tá? Então, fazendo a conta, certo? Eu vou ter 4 mols de CO2 mais 5 mais N, REC de recirculação de água, né? Mols de H2O, tá? E para uma determinada temperatura de combustão. Então, o balanço energético está aqui, certo? Então, o H do combustível, isso aqui é um dado tabelado, né? Na verdade, como ele está a 25 graus, isso aqui é a própria entalpia de formação do combustível, ok? Mais 4,5 vezes a entalpia do oxigênio, que no caso dos reagentes está a 25 graus, mais N mols de H2O vezes a entalpia do H2O, lembra que aqui está na fase líquida, ok? Do lado direito, quer dizer, do lado dos produtos de combustão, então eu vou ter 4 mols de CO2, então CO2 na temperatura de combustão, mais 5 mols de H2O na temperatura de combustão, que poderia ter posto em evidência, né? Mais N mols de H2O também na temperatura de combustão. Os dois estão na fase gasosa, né? Tanto essa água aqui, ela entra líquida e sai gasosa. Por isso que ela rouba bastante energia, né? Aí tem um potencial de controle de temperatura bem interessante. Então vamos, uma a uma, essas parcelas, vamos calculá-las, e sempre de acordo com aquela estratégia lá, para garantir que as entalpias estejam no mesmo referencial, tá? Então, no caso do combustível, a entalpia de formação, H0, tá? Mais o calor sensível. O
calor sensível é aquilo que você tem que dar para aquecer dos 25 referenciais aqui até a temperatura, que no caso é 25 também. Então o ΔT aqui é zero, portanto esse ΔH é zero. E essa entalpia do combustível, eu não sei se eu tenho isso em alguma tabela atrás, mas dado tabelado, menos 1874 kJ por mol, tá? Dado do nosso combustível. A segunda parcela é o oxigênio. Então a mesma coisa, entalpia de formação do oxigênio, tá? Mais o calor sensível. O calor sensível aqui é sempre de 0 a 0, né? Quer dizer, de 0 a 0. Como é dos reagentes, é de 25 a 25 e dá 0. Não tem que aquecer, na verdade, né? E mais, a entalpia de formação do oxigênio, o oxigênio, a sua forma natural é O2 mesmo, tá? Então, a entalpia de formação do oxigênio é 0. Eu acho até que tem isso na tabela lá. Não tinha aquela tabelinha de entalpias de formação. Por exemplo, as moléculas que já estão na sua forma natural, a forma natural do hidrogênio é H2 gasoso, tá? Então H2 gasoso, a entalpia é 0, porque ele já está formado na forma natural, ok? Por isso que a entalpia justifica aqui que essa entalpia aqui é 0. A outra parcela é o H2O, né? Mesma coisa, entalpia de formação. O ΔH aqui sensível é 0, porque você não tem que aquecer, né? Por isso que eu tinha pego aquele primeiro exemplo a 400 graus, porque aí essa parcela aqui não ia dar 0, né? Aqui tudo bem. Então a entalpia de formação da água líquida, tá? 285,8. Vamos conferir se eu peguei a água líquida mesmo. Então, cadê alguma? Desculpa que a água líquida, tá vendo? A água na fase líquida, menos 285,8 kJ por mol. Então, de fato, corresponde à entalpia de formação da água líquida. Depois a gente vai ter uma água gasosa aqui, vamos ver a entalpia de formação da água gasosa, né? A outra parcela que vem na sequência é o CO2. Então, a entalpia de formação do CO2 mais o ΔH sensível. E esse sim, agora não vai ser 0. Por quê? Porque de 25 eu estou elevando o CO2 até a temperatura de combustão. Tá? A entalpia de formação do CO2, menos 293,5. Tá? O CP do CO2, eu quero deixar a dependência na temperatura. Então eu modelei dessa maneira aqui. Tá? Como é que eu fiz isso? Gerei uma tabelinha no RefProp e ajustei, no caso, uma reta aqui, né? Dá um bom ajuste aqui, tá? Então esse é um CP, um CP que depende da temperatura, que está mostrado aqui a dependência, tá? Vezes o ΔT. O ΔT é a temperatura de combustão menos o 25. Entenderam como é que eu fiz isso aqui? Tá? Como eu já fiz várias vezes, eu vou permitir ser um pouco mais rápido. A outra parcela, então agora não dá para calcular, por quê? Porque eu ainda não especifiquei a temperatura de combustão. Quando eu especificar a temperatura de combustão, eu consigo calcular essas parcelas. Tá? Depois do H2O, então o H de formação, o H2O gasoso agora, mais o ΔH sensível. O H2O gasoso, vamos ver se eu peguei o número certo, menos 241,8. Então vou lá na tabela de entalpias de formação, que está aqui, ó. Então é a água gasosa, né, H2O gasoso, menos 241,8, tá? Que é diferente do menos 285,8, tá? Porque está na fase líquida e está na fase gasosa. É meio óbvio, né, que essa entalpia aqui é menor do que essa. Por quê? Porque para você deixar a água na fase gasosa, se você forma água na fase líquida, para formar na fase gasosa, inverti tudo, né? Então, para formar água na fase gasosa, você tem que remover 241, né, a partir do H2 e do O2. Remover calor, porque essa reação aqui é exotérmica. Para deixar na fase líquida, você tem que remover mais calor ainda, que é só para mudar de fase. Então, por isso que esse número aqui, né, é menor do que esse número aqui. É maior em módulo, óbvio, né? Então, você tem que remover, subtrai mais um delta aqui, você chega nos 285. Ou seja, a diferença entre esse e esse é o quê?
calor latente, correto? É isso que eu quis mostrar para vocês. Então, fizemos a enthalpia da água líquida, só falta, essa outra enthalpia aqui é a mesma coisa, tá? Então é mesmo enthalpia de formação, né? Tá vendo? O mesmo CP, não sei porque que eu separei, o mesmo CP, e o mesmo ΔT, podia ter posto tudo, tá? Então, peraí, perdi aqui, é isso. Agora, então, considerando todo mundo junto, né? Eu já sei por que eu separei, estou vendo aqui, desculpa, deixa eu explicar. Então, essa água aqui, olha, essa água aqui, ela é formada na reação, certo? Ela é formada na reação. Então, ela é formada diretamente na fase gasosa, né? Quando essas moléculas aqui se chocam umas com as outras e tal, né? Vai liberando calor, se forma na fase gasosa, tá? Essas moléculas aqui, a entalpia dela tem que considerar uma outra coisa ainda, porque ela entrou na fase líquida e mudou para a fase gasosa, né? Então, olha o que eu fiz aqui, né? Estou somando o calor latente, o resto é igual, tá? Essa é a diferença. Bom, então, juntando todas as parcelas aqui, né? Fazendo a conta, agora é mais matemática. Eu tenho o quê? Eu tenho duas variáveis aqui. Eu tenho a temperatura de combustão e tenho a quantidade de água que eu recirculo. Portanto, rearranjando aqui, eu posso calcular essa funçãozinha aqui, né? Quer dizer, dado uma temperatura de combustão, que é esse T que entra aqui, né? Eu calculo quanto que eu preciso recircular de água, né? Então, está aqui o gráfico mostrado para vocês. Ou seja, se eu quero uma temperatura de 750 graus, como foi no exemplo que eu dei, tá? Eu tenho que recircular eu tenho que injetar, né? 5,266 mols de combustível, mols de água por mol de combustível, tá? E mudando para a base máxima, significa que eu tenho que colocar 0,777 kg de água por quilograma de combustível, né? Para 750 graus. Se eu quiser uma temperatura menor, tem que pôr mais água. Se eu quiser uma temperatura maior, eu posso pôr menos água, né? Então, isso aqui é um balançozinho aqui só para a gente explicitar, né? Então, se eu tenho 1 kg de combustível, e lembra, isso aqui é parecido com bagaço de cana, estequiometricamente eu vou precisar de 1,18 kg de água, significa 1,18 kg de O2, que corresponde a 5,07 kg de ar, né? Então, pensando em ar, 1 kg de combustível, 5 kg de ar, e para ter os 750 graus ali, eu preciso de 777 kg de água, tá? Eu não sei se vem agora, não, né? É só um fizinho. Tem um dado importante aqui que está escondido nessa transparência, então deixa eu explicar para vocês. Esse exemplo, obviamente, é inspirado numa caldeira de bagaço de cana, tá? Repara o seguinte, deixa eu ver se eu tenho tempo. Tem. Então, repara o seguinte, eu disse para vocês que normalmente a gente trabalha com 50% de umidade aqui do bagaço, tá? Ou seja, junto com esse quilograma de água, está entrando um outro quilograma de H2O líquido, né? Está entrando um outro quilograma de H2O líquido, tá? Então, na verdade, o que acontece? Como eu precisaria injetar 777 kg de água por quilograma de combustível, na verdade, né, eu não precisaria injetar água, né? Eu precisaria até remover um pouquinho de água. Não sei se está claro isso, tá? Então, esse aqui é interessante, né? Não sei se vocês sabem, né? Porque para você atingir essa umidade de 50%, você gasta energia no processo. Então, você pode deixar de gastar energia no processo e considerar, né, isso para a combustão da água, tá? Ficou claro isso?
Então, vamos em frente. Eu vou só, antes de fechar o assunto aqui, antes de mostrar qual seria aquele exercício que eu resolveria, faria a resolução, eu vou só falar algumas coisas sobre... porque toda a combustão que eu mostrei aqui para vocês é combustão completa, tá? E completa assim, com abundância até de oxigênio, com excesso de ar, né? Eu quero falar algumas coisinhas também de reações químicas pobres em oxigênio, na verdade, que a gente usa na prática. Obviamente, né, a parte de combustão é muito forte, né, em termos de aplicações, por isso que eu estou enfocando muito na combustão. Só de engenharia química, eventualmente na engenharia de alimentos, vem outras reações químicas também. Então eu quero falar um pouquinho da decomposição termoquímica, que são reações pobres em oxigênio. Ou seja, se vocês olharem aqui essa tabela mostra o seguinte: quando você tem bastante oxigênio, até sobra de oxigênio, o processo é de combustão pura e simples, que é o que a gente viu até agora, tá? Então, em termos práticos, né, as combustões, as temperaturas de combustão práticas oscilam aqui entre 700 e 1400 graus, né? Lembra que eu falei para evitar a formação de NOx, por exemplo? Pressões, né, não maiores do que 1 bar, tá? Não necessita catalisador e necessita de deságue, como eu mostrei para vocês, né? É preciso desaguar o combustível, né? Essa tabela aqui mostra bem isso, tá? Se o combustível tem umidade, né? Por isso, por exemplo, que é muito interessante você misturar palha de cana com bagaço de cana, porque aí a palha é bem mais seca que o bagaço, então essa umidade cai, tá? Então, quando você tem combustão, você tem essas características aqui, e uma delas é que precisa de deságue quando você está falando de biomassas, né? Carvão, né? Em geral a umidade é baixa. Agora eu quero só mencionar para vocês uma categoria de reações químicas que você executa com carência, insuficiência de oxigênio, tá? Com menos oxigênio do que o necessário. Então, os nomes dessas reações químicas estão aqui, a gente vai mostrar mais ou menos cada uma delas, né? Gaseificação, pirólise, liquefação, torrefação, né? Quando a gente fala, quando você torra o café para poder consumir, você está fazendo exatamente essa reação química aqui de torrefação, tá? É o nome de uma reação química, né? O carvão é o charcoal, né, que é o carvão vegetal, em português carvão vegetal. A diferença de coal e charcoal, né, você sabe, carvão vegetal é mineral. Então é uma reação de torrefação também, que você faz sem oxigênio, né? Então, na medida que quanto menos oxigênio você fornece, você vai tendo diferentes reações que eu já vou mostrar aqui. Aqui eu coloquei uma figurinha só para mostrar o tipo de experimento que se começou fazendo isso. Ou seja, você colocava lá um produto qualquer, pode ser bagaço de cana, como está mostrado aqui, né? Bagaço misturado com palha de cana, como está mostrado aqui. E a ideia é a seguinte: você vai colocar isso lá no recipiente, tá? Sem oxigênio, né? Ou pouco oxigênio, e vai aquecer, né? Perdão, o recipiente está aqui, né? O recipiente está aqui, você aquece, tá? E aí coisas vão acontecer. Não vai oxidar porque não tem oxigênio, tá? Então o que acontece é o seguinte, está mais ou menos mostrado aqui. E um detalhe, ou seja, sem oxigênio, mas pode ter água adicionada. Então, sem oxigênio gasoso, sem O2, mas pode ter H2O eventualmente, dependendo um pouco da família de reações. Mas basicamente, então, se você colocar, sei lá, esse produto que está na minha mão aqui, botar lá dentro, né, e aquecer no ambiente anóxico, então até uns 200 graus você simplesmente tem a secagem da umidade natural do combustível. Então, por isso que acaba aparecendo água. É difícil se livrar da água, principalmente quando você fala de biomassa, tá? Então, lembra, você está aquecendo, as moléculas estão vibrando, né, de maneira, não é exatamente vibrando, elas estão transladando, né, de maneira mais rápida, mas eventualmente elas se chocam, por isso que elas podem também vibrar bastante. A história da vibração é importante porque, eventualmente, na vibração ela começa a se desmontar. É como um caminhão, alguma coisa que está chacoalhando tanto, começa
né, cair pedaço do caminhão. Tá? Então a 200 graus começa a haver degradação dessas moléculas, elas começam a se desmontar, e como não tem oxigênio gasoso, então esses pedaços de molécula acabam não oxidando. Tá? Então, por exemplo, você começa a ter de 200 até 280, você tem, no caso, a liquefação da hemicelulose, que é um dos componentes aqui da celulose, né, do material lignocelulose, tá? E eventualmente até a degradação da hemicelulose. A uma temperatura um pouquinho mais alta, a celulose começa a se degradar, você começa a ter, aqui inclusive começa a formar líquidos, tá? Então você começa com um bagaço desse jeito aqui e termina com uma espécie de óleo ali, né? Então isso ocorre a 300 graus, a temperaturas um pouquinho mais altas, você tem a própria degradação da lignina, que é uma outra molécula, né? E a temperaturas mais altas ainda você tem, então, já nos componentes primários, que eventualmente, aqui até começa a acontecer uma reação de deslocamento, né? O C mais o H2O vira CO, tá vendo? O carbono, ele vem, rouba esse O aqui, vira CO, tá? E sobra o H2, tá? CO e H2 são tijolinhos, né? São legos para montagem de outras moléculas. São o que a gente chama de gases de síntese, tá? Gases de síntese. Esses gases aqui você pode usar para fazer gasolina, né? Os alemães na Segunda Guerra, todo o combustível dele era baseado na produção de gasolina e combustível aeronáutico a partir de CO e H2O que eles produziam a partir do carvão. A Alemanha tem muito carvão, né? É um método chamado de Fischer-Tropsch, tá? Então, você produz. Então, assim, dependendo da quantidade ou total ausência de O2, né, você tem essas reações e nesses ranjos de temperatura e pressão típicos aqui. Isso aqui é só para dar um pouco o dado prático disso, né? Como seria um reator desse tipo aqui? Só para mostrar para vocês, né? Então, você tem... vamos supor, biomassa pelletizada, né? já é uma commodity, já tem gente, por exemplo, bagaço de cana é uma alternativa, por exemplo, para as usinas, né? Você gera muito bagaço, só que primeiro ele tem umidade e ele é meio chatinho de transportar porque ele é leve, né? Então você pode eventualmente pelletizar esse bagaço e aí você põe num vagão e vende isso para o consumidor a 1000 quilômetros, né, de você. Então, na Europa já tem bastante isso, nos Estados Unidos já tem bastante isso, é biomassa pelletizada como insumo energético, como vetor energético mesmo, tá? Então, você tem aqui os pellets de biomassa, injeta na caldeira. Essa caldeira, tá vendo? Ela é pobre em oxigênio, tá? Então, digamos, aqui esse ambiente, onde eu estou mostrando com o mouse, vai ocorrer aquela degradação que eu estou mostrando para você. Então vamos formar, por exemplo, esses gases de síntese aqui, CO e H2. Tá? Então eles estão saindo aqui nesses vapores. Tá? Esses vapores você pode condensar uma fração. Você tem aqui, então só um detalhe, né? Esses vapores, basicamente, está aqui, CH2, CO, CH4 e tem vários outros gases. Alguns deles mais facilmente condensáveis você pode condensar, gerando líquidos, e esse você pode, por exemplo, ele é um combustível, né? Então você pode gerar energia, pode destilar, pode fazer outras moléculas, tá? Os gases, né, não condensáveis, ou aquilo que você não quer condensar, você pode tirar uma certa fração deles aqui, tá? E usar para queimar externamente, né? Não sei se você está entendendo aqui. Aqui nessa câmara está queimando aqueles gases, e esses gases estão passando nos tubos aqui, que são essas linhas vermelhas. Portanto, eles não estão em contato com a biomassa que está entrando aqui, só estão cedendo calor. Para manter, digamos, sei lá, estou fazendo isso a 600 graus. Tá? Então, para manter os 600 graus, já que está entrando biomassa aqui, eu vou queimar um pouquinho dos próprios gases ali, né? Ou seja, a própria reação é fonte
da sua energia de ativação, né? E aí o restante, o syngas, você pode queimar diretamente num ciclo como está mostrado aqui, e aí ter uma geração de energia, ou esses gases de síntese aqui podem ser usados para construir outras moléculas, plástico, bioplástico, biosolventes, tintas, dá para fazer muita coisa com isso, e eventualmente até querosene aeronáutico, combustível aeronáutico e gasolina mesmo, tá? Inclusive, uma das coisas que a indústria mundial aeronáutica está desenvolvendo é justamente esse, né? Que seriam os combustíveis aeronáuticos, os biocombustíveis aeronáuticos, mas por decomposição termoquímica, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Eu acho que é isso. Aqui já viria o exemplo. Eu só vou, se vocês me permitirem, eu tenho um pouquinho de tempo, queria mostrar uma coisa para vocês, aproveitando que a aula hoje está bem bagunçada por causa do meu problema lá com o software de transmissão. Eu acho que é aqui, olha. Queria mostrar para vocês o que é necessário, talvez aqui. É necessário para você certificar um combustível aeronáutico. Deixa eu só ver se está nessa apresentação. Isso aqui, ó. Vou mostrar esses slides para vocês. Então, a própria Gol aqui no Brasil já trabalhou, né? Quer dizer, já fez teste. Então, uma das turbinas, entre aspas, né, estava funcionando com biocombustível. A outra, na condição do teste, funcionava com combustível tradicional. Se essa daqui falhasse, o avião tinha a outra turbina lá para funcionar, tá? Os dados que eu vou mostrar, ou alguma coisa que eu vou mostrar para vocês, está nesse relatório aqui, que é um relatório produzido pela FAPESP. Então, se você simplesmente entrar com isso daqui lá no Google, você vai poder descarregar o PDF disso daqui, né? Tem bastante coisa interessante. Uma das figuras interessantes que tem aqui, eu vou passar reto, né? Isso aqui são as especificações técnicas que o combustível aeronáutico tem que ter, tá? Então, por exemplo, um alto poder calorífico, né? Quase que próximo do metano, a densidade, né? O ponto de congelamento é muito baixo, porque um combustível aeronáutico vai experimentar eventualmente ambientes, né, sei lá, menos 40, tem aviões que chegam até menos 70, dependendo de onde ele está voando, né? Então as condições para um combustível, especificações técnicas para um combustível aeronáutico são fechadíssimas. Eu coloquei aqui a norma, vocês podem dar uma olhada, né? E se você quer produzir e vender, isso que eu chamo de vetor, né? Vetor energético, no sentido que, né, tem especificações, está vendo a densidade, a viscosidade, em algum lugar tem a viscosidade aqui, né? Então, é tudo bem fechado para ele funcionar, tá? E não é fácil. Para você especificar o negócio, então isso aqui são, digamos, isso tem lá naquele relatório, né? Então, para você produzir um combustível aeronáutico, seria aqui, né? Você produzir um combustível aeronáutico, seria esse destino final, a partir de diferentes insumos. Eu estava falando de lignocelulose, né? Material lignocelulose. Então vocês têm várias rotas aqui, e essa tabela é fantástica, porque ela mostra, por exemplo, aqui no fim, as normas que têm que ser satisfeitas, tá? Dependendo da origem e do processo que você usou para fazer o biocombustível. Por exemplo, né, pegando aqui lignocelulose, primeiro você faz um pré-tratamento, que é uma espécie de cocção em panela de pressão, tá? Você pode fazer processos termoquímicos que estão aqui, esse alaranjado, ou até é possível fazer por via biológica, né, mas pegando aqui nos termoquímicos, digamos, você vem aqui, faz o processo de liquefação, tá? Depois liquefação, não, vou pegar o gaseificação porque eu queria que desse no Fischer-Tropsch. Então faz gaseificação, tá? Gera os gases de síntese, mede Fischer-Tropsch, tá? Gerou combustível, tá? Gerou combustível.
Aí você tem que atender essa norma aqui, tá? E aí você pode olhar a norma, o que envolve. Agora, basicamente, todas elas envolvem várias famílias de teste. E é isso que eu queria mostrar para vocês terem uma ideia do complicado que é, e caro, é caríssimo, tanto que as companhias estão se associando. Então, a primeira coisa, você chegou nesse ponto aqui que eu estou com o mouse, né, você vai provar, né, para os inspetores que o seu combustível atende todas aquelas especificações. Então é bancada de laboratório, você vai medir densidade, vai medir viscosidade, vai medir ponto de congelamento, etc, etc, etc. Então é só, digamos assim, as propriedades físico-químicas do componente, tá? Numa segunda etapa, você já vai fazer testes, né, em bancadinhas, que são ou mini bancadas ou até modelinhos de engenharia mesmo, que seria o componente aqui. Então, basicamente é o seguinte, você vai ter que mostrar que aquele teu combustível não é corrosível para determinados materiais que fazem parte da linha de combustível, por exemplo, da aeronave. Tá? Você vai mostrar que uma bomba de combustível ou a bomba de combustível daquela aeronave funciona bem. Então, você vai demonstrar que ele é adequado. Tá? Aí sim, já vem os testes mais. Até aqui é relativamente barato. Né? Aqui começa a ficar caro. Então você já tem modelos de engenharia que você vai testar. Então já são subsistemas, vamos dizer assim, no motor, né? Então é bomba, filtro, etc. Né? Bomba, filtro, tubulação, e ele tem sistemas de aquecimento para degelo do combustível, né? Então você vai já tentar testar subsistema, até o teste final mesmo, né? Em bancada, então você pega o motor inteiro, põe na bancada, isso aqui está cheio de vídeo no YouTube, né? E aí você faz testes absurdos, vocês não imaginam, tem um teste, por exemplo, que consiste em jogar água, vamos supor que a aeronave está voando na chuva, então ela vai absorver água líquida. Então você pega uns jatos aqui, injeta água aqui e o motor não pode apagar. Tá? Porque essa água eventualmente vai entrar em contato com o teu combustível e é exatamente o equacionamento que eu fiz para vocês. O que vai acontecer? A temperatura da câmara de combustão vai baixar, tá? E não pode baixar a ponto de apagar a reação, né? Então você injeta água, poeira, tem uma série de testes aqui, o YouTube está cheio de videozinho desses testes, é muito legal. E depois você parte para o teste na aeronave, como eu mostrei para vocês, né? Então, assim, é bem complexo, caro pra caramba, de forma que as empresas estão se associando, né? E tentando, porque é até do interesse de todos desenvolver isso, né? Estão tentando amortizar um pouco, dividir o investimento para chegar nesse ponto. Tá? Isso que eu estou mostrando para vocês, se vocês se interessam, hoje não tem ninguém assistindo ao vivo no YouTube, mas como eu disse, depois eu vou gravar. Faz parte de uma palestra que eu dou no curso de pós-graduação, né? Que é eficiência energética no setor de transportes. Inclusive essa palestra eu falo muito de carro híbrido, ok? Então, voltando aqui para a nossa aula, o que viria agora, mas aí você vê, eu tenho 10 minutos para terminar, então de fato não tenho como desenvolver o exemplo. Então eu fiz um vídeo extra, tá? Em que eu resolvo um exercício aqui, tá? Do livro, no caso, o livro do Shapiro e Moran, ou Moran e Shapiro, tá? Só uma observação, 90% do curso aqui eu uso sem gel, tá? E para as provas eu só uso sem gel, né? O sem gel, eu assim, como eu disse, eu gosto muito, mas eu acho que o Moran e Shapiro é melhor na parte química, tá? Então, assim, a prova tudo bem, as questões da prova eu vou tirar do sem gel, como eu já combinei com vocês, mas eu queria deixar essa observação que eu acho muito bom na parte química, principalmente a parte de exergia química, tá? Que depois eu vou voltar nessa aula. Então o exercício que eu resolveria em sala, mas então fica um vídeo offline para vocês, esse é o 13.8 do Moran e Shapiro, que é simplesmente calcular, né, a temperatura adiabática com o ar estequiométrico, tá? E com 400% de excesso de ar, né? No caso aqui combustão com ar puro, né? Quer dizer, sem aquela adição de água lá, tá?
Então, isso vai estar numa videoaula, depois eu peço que vocês assistam isso. Digamos, é a troca que a gente faz. Eu fui um pouquinho mais a fundo, falei até em combustível aeronáutico para vocês, né, de Fischer-Tropsch e tal, né, para poder ter esse tempo para falar essas coisas mais avançadas para vocês. Aí eu peço que vocês assistam o exercício na forma de vídeo lá. Aí essa parte é bem simples. Ok? Então, era isso. Dúvidas? Feito. E aí eu prometo que eu estou gravando a aula, então